Os generais é que possuem estátuas. Os soldados ficam nas covas ou nas trincheiras. Covas e trincheiras é a mesma coisa. Os oficiais fazem-lhes discursos. Os trabalhadores para o trabalho. Os soldados para a guerra. Morrem de bala ou de maleita. É a mesma coisa. Como Raimundo Teixeira, estropiado, o Ditinho. Ou voltam estropiados sem uma perna, como Raul Nunes. Ou sem a vida não voltam, como Borges. E são os generais que recebem estátuas. Tito Battini. Olá a todas e todos, sejam bem-vindos mais uma vez à aula de História. Eu sou o professor Leandro, para quem não me conhece. E depois dessa citação profunda que eu trouxe para vocês, aí, aliás, profunda, né? Toca no fundo da alma da gente. Se não foi profunda para vocês, voltem o vídeo, assistam de novo e prestem atenção na beleza dessa citação, que fala sobre soldados que vão para a guerra e não voltam, sobre generais que são retratados em estátuas. Eu acho que dá uma ideia para vocês o assunto que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre o patrimônio histórico e mais especificamente sobre a polêmica das estátuas. Uma polêmica aí que está mexendo com a internet, muita gente está debatendo sobre, historiadores estão falando, mas não só historiadores, pessoas que não são historiadores também, está todo mundo autorizado a falar, mas a gente vai tentar falar um pouco com a disciplina da história. Vocês já experimentaram andar pelo centro da cidade, prestando atenção nessas estátuas? Já pararam para reparar quem são retratados nessas estátuas? Por que foram retratados? São heróis? São pessoas importantes? Por que alguém resolveu fazer uma estátua de alguém, botar no centro da cidade e deixá-las lá? Vamos falar hoje um pouquinho sobre isso e eu vou trazer alguns exemplos para vocês para a gente pensar um pouquinho a questão. Quando a gente fala de memória, e aqui eu estou falando de memória histórica, ou seja, aquilo que as pessoas lembram do passado, aquilo que elas sabem do passado, com base no que elas ouviram, com base no que elas viveram, a gente vê que não há acordo, né, que não há um consenso. Pelo contrário, existem projetos diferentes de memória sobre o passado, interpretações diferentes, e nem sempre essas interpretações elas são científicas. Muitas vezes elas são com base em interesses, com base em projetos de poder. E a gente vê isso muito claramente com relação às estátuas. Eu trouxe até alguns exemplos para vocês aqui mais práticos, para a gente tentar entender essa situação. O primeiro desses exemplos ocorreu nos Estados Unidos. Recentemente, vocês devem ter visto aí na grande mídia, explodiram uma série de manifestações nos Estados Unidos, sobretudo após a morte do George Floyd. Então, manifestações que apontam o racismo e a violência da polícia, que de fato a polícia dos Estados Unidos ela é extremamente racista e violenta. Essa polêmica acabou alcançando outros espaços, e no caso dos Estados Unidos, ela levantou também um debate sobre estátuas, né? Estátuas, por exemplo, estátuas de Cristóvão Colombo. Os Estados Unidos está cheio de estátuas de Cristóvão Colombo, e você já deve ter ouvido falar do Cristóvão Colombo, talvez lá no ensino primário ainda, né? Normalmente a gente pensa, o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, o Cristóvão Colombo descobriu a América. E quando a gente começa a entender um pouquinho melhor o que foi esse processo de descobrimento, né, ou melhor, de conquista, de invasão da América, a gente vê que ele foi extremamente violento, porque já haviam povos que viviam na América, os povos indígenas, milhares de culturas indígenas que foram exterminadas, que foram escravizadas. Então foi um processo extremamente violento. E quando a gente começa a entender esse processo histórico, a gente começa a pensar, mas os europeus foram heróis, foram descobridores, exploradores, ou foram assassinos? Né? Ou foi o processo histórico que se deu dessa forma? Né? Ou houve uma série de interesses ali em disputa? Como interpretar esse passado? E aí a gente tem nos Estados Unidos uma série de estátuas de Cristóvão Colombo que vêm sendo questionadas. Inclusive, recentemente, em junho, 2 delas foram derrubadas, uma na cidade de Boston e outra na cidade de Richmond, nos Estados Unidos. Inclusive uma delas foi até decapitada em Boston, eu vou botar aí a foto para vocês em algum lugar da tela, aí vai aparecer. E aí tem surgido novamente esse debate sobre o que fazer com as estátuas. Normalmente quando a mídia relata esses acontecimentos, é muito frequente usar termos como vandalismo, destruição do patrimônio histórico, o que de fato é muitas vezes mesmo, mas a gente tem que entender que essa questão ela não pode ser resumida a um simples vandalismo. Por mais que você discorde, ou se você concorda ou discorda, não importa. A gente precisa tentar entender o que há em jogo. O que essas pessoas estão querendo quando elas destroem uma estátua de Cristóvão Colombo. A gente vê que há aí uma disputa sobre as interpretações da história.
Existem memórias em jogo, né? Tem uma historiadora argentina, Elizabeth Gelin, que ela fala em memórias rivais ou memórias contra memórias, né? Ela vai dizer que a memória é sempre um processo de construção e reconstrução, né, do passado. Então, a gente entende que resumir isso a um vandalismo, ainda que você possa discordar da ação dessas pessoas, é uma forma muito simplista de entender a questão. A gente tem que tentar entender o que essas pessoas querem com isso. No caso dessa polêmica dos Estados Unidos, a gente vê que existe, de um lado, uma tentativa de enaltecer a imagem do europeu, representado aí por Cristóvão Colombo, e do outro lado, existe uma tentativa de contrapor essa idealização, uma tentativa de mostrar outras histórias. Inclusive, nos Estados Unidos, em 2018, houve vários projetos para se mudar o dia do descobrimento, existe nos Estados Unidos o dia do descobrimento da América, e se mudar para o dia dos povos nativos. Ou seja, ao invés de valorizar o europeu, valorizar os povos que já habitavam a América. Então são projetos em disputa. Mas aí eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com nós brasileiros? Né? Por que isso é relevante para a gente? Por que o professor de História está trazendo uma questão dos Estados Unidos para a gente? Tem tudo a ver se a gente pensar que isso tem acontecido em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil também. Eu trouxe para vocês aqui um caso brasileiro, que também não é de agora, não tem necessariamente relação com essa polêmica dos Estados Unidos, mas que já vem acontecendo há algum tempo. A gente tem em São Paulo o Monumento às Bandeiras, que é um monumento localizado no Parque do Ibirapuera, que enaltece a figura dos bandeirantes. Né? Bandeirantes, rapidamente aqui para contextualizar vocês, foram exploradores que no século XVI e XVII exploraram o sertão do Brasil, expandindo o território português. Na época o Brasil nem era independente ainda, era uma colônia de Portugal, e aí a ação desses bandeirantes acabou ampliando esse domínio português nas Américas. Mas a gente, estudando a história dos bandeirantes, a gente descobre que também foi um processo extremamente violento. Os bandeirantes, eles não eram super-heróis, desbravadores. Os bandeirantes muitas vezes eram escravistas, muitas vezes eram pessoas que matavam indígenas, que escravizavam indígenas africanos. Então não há heróis, não há conquistadores. Existem aí pessoas com interesses, pessoas querendo enriquecer, pessoas querendo encontrar ouro. E aí, em 1953, foi inaugurado em São Paulo o Monumento às Bandeiras, no Parque do Ibirapuera, e esse monumento foi construído com o interesse de enaltecer a imagem dos bandeirantes, mesmo porque em São Paulo os bandeirantes estão muito ligados à identidade de São Paulo. Né? Os paulistas gostam de ver os bandeirantes como desbravadores, como exploradores, que é a forma como o paulista gosta de se ver também. Como aqueles que expandiram o território brasileiro, que conquistaram regiões do sertão que não eram exploradas até então. Mas a gente vê que esse Monumento às Bandeiras tem sido alvo de muita contestação, inclusive de várias ações contra o monumento, de várias intervenções, pichações recentes. De vez em quando acontece alguma pichação lá no Monumento às Bandeiras. Uma delas eu trouxe para vocês aqui, ocorreu em 2013, eu até vou botar a foto aí na tela para vocês, onde manifestantes pintaram de vermelho o monumento. E aí o vermelho é óbvio, né, para retratar o sangue daqueles indígenas. Porque quando a gente lembra dos bandeirantes, a gente lembra de uma, como eu comentei antes, de uma ação heróica, de uma ação de conquista, de exploração. Mas quando a gente estuda a história dos bandeirantes, a gente também é obrigado a ver os povos que foram objeto de violência dessas ações. Então é mais uma intervenção que entra nessa questão de questionar determinadas visões sobre a história, de propor outras interpretações sobre a história. Como eu comentei com vocês antes, quando a mídia trata dessa questão, normalmente se trata como vandalismo, né? Uns defendem a ação sobre as estátuas, né, como legítimas, mas raramente se conversa com os historiadores. Os historiadores quase não são chamados na TV, é muito raro. Né? Então eu cumpri esse papel hoje de ouvir os historiadores. Infelizmente não pude trazê-los aqui devido aí à política de distanciamento, né, devido às dificuldades da pandemia, mas quando der eu vou trazê-los também. Mas eu li muito sobre o assunto, eu li muitos historiadores, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês, de duas visões que são bastante distintas entre si, né, para a gente pensar um pouquinho. A gente vê que alguns historiadores, quando debatem o assunto, eles tratam essa questão como uma ação legítima
como uma outra forma de se interpretar a história, como uma ação de grupos que foram historicamente violentados, marginalizados, ignorados pela história. Então a ação sobre uma determinada estátua que representa uma série de violência, né, uma violência simbólica, é um termo que muitas vezes aparece. Então isso seria uma forma de reação contra essa interpretação da história, né? Uma delas, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é uma historiadora chamada Carolina Silveira Bauer, que ela diz o seguinte: primeiro ela propõe trocar a palavra destruição pela palavra ressignificação. Então para ela, quando se derruba uma estátua ou se transforma uma estátua, isso é uma forma de ressignificação. E aí ela diz o seguinte, abre aspas, se em determinada época, determinadas pessoas julgaram oportuno homenagear bandeirantes, descobridores, comerciantes de escravos, ou melhor, escravizados, devemos nos perguntar se, hoje em dia, essas homenagens permanecem condizentes com nossos valores e se seguimos desejando que essa memória e essa narrativa histórica sejam perpetuadas no espaço público. Então, como a gente vê para Carolina Silveira Bauer, essas ações são uma tentativa de revisitar a história e de reinterpretá-la à luz do tempo presente. Já outros historiadores interpretam diferente, né? Existem historiadores que vão valorizar o que essas estátuas têm a nos dizer hoje sobre o passado no seu próprio tempo. Por exemplo, o Caio César Vioto, que é um outro historiador que debateu muito a questão das estátuas, ele afirma que a gente precisa evitar os anacronismos. Né? O que é anacronismo, para situar vocês rapidamente? Anacronismo é a gente olhar para o passado com os olhos do presente e julgar pessoas do passado com base nos nossos valores. E isso é um problema dentro da história, os historiadores têm que sempre tentar evitar esse anacronismo para tentar entender as pessoas em sua própria época. Então, o Caio César Vioto, a partir dessa ideia do anacronismo, ele diz o seguinte, abre aspas, os personagens históricos não foram super-heróis nem super-vilões, eram pessoas movidas por circunstâncias que se comportavam conforme as mentalidades de seu tempo, trazendo todas as contradições e paradoxos da vida humana. Se começarmos a tirar do armário todos os esqueletos e a cobrar pureza do passado, não sobrará monumento algum para contar a história. Então vejam como é complexa essa questão. Não há acordo mesmo entre os historiadores e provavelmente essa polêmica vai seguir longe. E aí um último exemplo que eu trago aqui para vocês, para a gente fechar nossa aula de hoje, é o Manifesto Porongos, que é um manifesto proposto por um grupo de rap do Rio Grande do Sul, o Rafuage, onde eles propõem reinterpretar a história da Revolução Farroupilha. Eu não vou ter como explicar aqui para vocês a Revolução Farroupilha, isso vai precisar de uma aula à parte só sobre isso, mas só para contextualizar rapidamente, a Revolução Farroupilha foi uma revolta ocorrida no Rio Grande do Sul, no século XIX, contra a coroa portuguesa. E inicialmente eles questionavam o excesso de impostos sobre a carne gaúcha, eles pediam mais liberdade comercial, mas acabou virando um movimento separatista, onde os gaúchos tentaram a separação do Rio Grande do Sul e a proclamação de uma república. O problema é que essa revolta ela é comemorada anualmente no Rio Grande do Sul, no 20 de setembro. Embora eles não tenham ganho a guerra, houve um acordo de paz, mas eles comemoram como se tivessem ganho. E aí se ignora a participação dos lanceiros negros na guerra. Vale lembrar que na Revolução Farroupilha, os negros que na época eram escravos, escravizados, eles lutaram na Revolução Farroupilha e lutaram por sua liberdade. Eles não lutaram do lado dos farroupilhas pelos mesmos interesses daqueles donos de terras, daqueles estancieiros. Eles lutaram por uma promessa de liberdade. Os farroupilhas prometeram para eles que se eles lutassem na Revolução Farroupilha, eles seriam libertos. E a verdade é que eles foram traídos. Terminada a Revolução Farroupilha, feito o acordo de paz, a promessa não foi cumprida. Embora tenha se assinado o acordo de paz que previa a libertação desses negros escravizados, na prática eles foram entregues para a coroa portuguesa e foram assassinados num dos eventos mais trágicos e mais violentos da nossa história, que foi o massacre de Porongos. Infelizmente eu não vou conseguir explicar aqui para vocês o que foi o massacre de Porongos, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do videoclipe do Rafuage, onde o próprio videoclipe ele é bem instrutivo, mas eu sugiro que vocês pesquisem na internet, em livros, né? É um assunto que é muito pouco conhecido ainda, mas é um assunto extremamente importante da nossa história, que é o assassinato dos lanceiros negros que lutaram na Revolução Farroupilha, que raramente são lembrados nessas comemorações. E aí,
Terminada a nossa aula, eu deixo então a atividade para vocês. A atividade dessa vez vai ser o seguinte: eu vou pedir para vocês comentarem no próprio vídeo que eu vou postar no Google Class, que vocês comentem como vocês se posicionam diante dessa polêmica das estátuas. Ou melhor, o que fazer com estátuas que remetem a pessoas que foram violentas ou a acontecimentos do passado que são objeto de polêmica, de disputa. O que fazer com essas estátuas? Será que a gente deve derrubar essas estátuas? Será que a gente deve mudá-las de lugar? Será que a gente deve propor outras interpretações? O que fazer com essas estátuas? Como se posicionar diante dessa polêmica? Eu vou pedir para vocês comentarem isso no próprio Google Class, no modo público ali mesmo, para a gente ir conversando entre a gente, para a gente debater. Se quiser comentar no próprio YouTube também pode, mas eu vou pedir para os meus alunos comentarem no próprio Google Class. Tá? E aí os demais que quiserem participar, fiquem à vontade também para comentar no próprio vídeo. Tá? Vou deixar aqui para vocês na descrição os links, né, de algumas referências que vocês podem usar para pensar a questão, as referências que eu usei em aula. E aí é isso, a gente se vê e até a próxima.